Hoje é o terceiro dia e eu creio que a forma que Deus vai falar hoje não é do primeiro dia, não foi da segunda terça, né? E eu creio que a quarta terça quem irá ministrar não vai falar como hoje. A palavra é a mesma, né? Mas o Senhor fala com a igreja a necessidade, o propósito, né? Eu creio que Deus ele vai falar nesse lugar, né? Porque a palavra do Senhor ela é como uma flecha certeira. O Senhor ele não nos leva num lugar para pregar a tua palavra que não tenha um coração que não venha receber, né? Como a pastora falou aqui, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? E eu creio que Deus ele vai fazer algo aqui neste lugar. Talvez ele não faça hoje, mas essa palavra ela vai germinar no seu coração durante a semana e eu creio que Deus ele vai fazer algo para a glória do nome dele. Amém? Vamos para o tema, Ezequiel 24. Foi-me dado aqui um texto, né? Em Ezequiel capítulo 24, o 15 e o 16. Amém? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Eu queria que você lesse comigo, para que você não venha esquecer desse versículo depois que acabar a campanha. Amém? 1, 2, 3. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Amém? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Ezequiel é um livro rico, né? Mas quando a gente fala sobre Ezequiel, o primeiro capítulo que vem na nossa mente é Ezequiel 37. Né? Talvez a gente nem conheça todos os capítulos, mas quando a gente menciona sobre o livro de Ezequiel, é o vale de ossos secos, né? Que Jesus, que Deus ele levanta aquele exército e a gente vê que Deus ele é poderoso para fazer, né? Deus ele faz. Deus ele faz o que ele quer. Deus ele tem o controle de todas as coisas. Ele não tem o controle da metade das coisas, que a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Então ele tem o poder sobre tudo, ele domina tudo, ele não perdeu o controle de nada. Às vezes vemos situações acontecer e a gente olha e às vezes pergunta: Senhor, aonde o Senhor está? Aí eu vou falar igual falou Isaías no capítulo 6, sentado no trono, e os serafins declarando a sua santidade, dizendo que ele é santo, santo, santo. O rei Uzias tinha morrido, mas o Senhor estava no trono. Sabe o que ele diz para mim e para você? Ele continua no controle de tudo. Ele tem o controle na palma das suas mãos. E quando a gente começa a falar sobre Ezequiel, a gente vai lá no capítulo 1, quando ele é chamado, porque pela linhagem de Ezequiel estava estudando e era para ele ser sacerdote. Todos, né, conhecem a história de Ezequiel. Mas só que era para ele ser. Na visão de Ezequiel, pastora, era para ele ser sacerdote. Ele estava estudando para ser sacerdote. Os planos dele era para ele ser sacerdote, porque o pai dele ele vem dessa linhagem. Mas os planos, muitas das vezes, que nós achamos que é aquilo que Deus vai fazer, não é o que Deus tem pra gente. Porque os propósitos de Deus, eles são muito maiores. Às vezes pedimos algo pro Senhor e achamos que aquilo é uau, nossa, é maravilhoso. Mas o Senhor fala que os planos dele são muito maiores. Os propósitos que ele tem para fazer na minha e na sua vida são muito maiores. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Esse propósito tem choro.
Se eu falar para você que o Evangelho, a gente sabe que servir ao Senhor é um privilégio, porque Ele nos chamou, como foi falado aqui através do servo do Senhor João 15, não somos nós. Eu levantei a mão e aceitei Jesus. Mentira. Você não aceita Ele. É Ele que te chama. Ele te escolhe. Ele que te atrai para o amor dele. É Ele que faz todas as coisas. Foi Ele que nos amou primeiro. E se nós temos esse amor, é porque Ele coloca em nós. Porque por nós mesmos a gente não ama. É Ele que faz todas as coisas. É a ação do Espírito Santo que faz isso em nós. Não vem de nós. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Não é pelas obras para você querer achar que é alguma coisa, não. É pela fé em Cristo Jesus. Como é que Deus é maravilhoso, né? Não é por aquilo que você faz, não é pela força do seu braço, não. E Ezequiel estava acreditando que ele seria sacerdote. Ezequiel sabia como a nação estava. Ezequiel já tinha presenciado como a nação se encontrava e como foi falado aqui. Que amor é esse? Que amor é esse que a gente não compreende, sendo pecadores, desobedientes, não fazemos aquilo que o Senhor manda, sendo infiéis, mas Ele não desiste de nós. Ele continua nos amando e nos atraindo para a Tua presença. E muitas das vezes, a forma que Ele nos chama não é da forma que a gente quer. Porque se nós fôssemos obedientes, não sofreríamos tanto. Essa era a nação de Israel. A nação a qual Ele escolheu. Ele escolheu, eles eram pequenos. Eles estavam no Egito. Quem eram eles? Faraó botava peso sobre eles, sendo escravo numa terra estrangeira. E o Senhor os amou. O Senhor tirou eles daquela terra de escravidão. E mesmo assim eles murmuravam. E a gente vê que profetas foram levantados para chamar o povo para o posicionamento. Tudo é a forma como você se posiciona, igreja. Tudo é a forma como se você se posicionar e fazer aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, tu vai passar a adversidade que for, mas Deus vai estar com você passando. É uma promessa. Ele falou que Ele iria, mas Ele não nos deixaria só. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinha. Pastora, o Espírito Santo habita em nós. Por isso nós somos fortes. Ezequiel, no meio daquela calamidade, daquele cenário de idolatria, naquela situação terrível, Ezequiel ele é chamado no rio Quebar. Olha que interessante. O povo estava vivendo numa situação terrível. Não ouviam a voz de Deus. Não queriam Deus. Mas Ezequiel, o Senhor abre os olhos de Ezequiel e dá uma visão a Ezequiel. Num cenário terrível. É para mostrar que Deus ele fala. Quando tem remanescente, quando tem aquele que não se contamina, quando tem aquele que é fiel ao Senhor, Deus ele fala comigo e com você. Foi assim na vida de Ezequiel. Ezequiel, ele levou o seu corpo como um sacrifício. Ele levou a sua vida. Isso é evangelho. Evangelho não é isso que as pessoas estão aí falando, não. Não é palavra motivacional. Deus vai te dar, Deus vai fazer, não. Não tem essa teologia de prosperidade que Deus vai te dar a chave. A chave ele foi lá no inferno buscar para te dar vida eterna. E o povo quer a chave de tantas coisas, achando que é nesse mundo que nós vamos viver. Nós somos estrangeiros. Nós não vamos ficar aqui muito tempo. Aquele que tem buscado as coisas dessa terra vai perecer. Nós não estamos buscando as coisas dessa terra. E eu creio que essa igreja não está buscando as coisas dessa terra. Ezequiel é levantado num tempo difícil para profetizar. Profetizar por quê? Porque o Senhor amava. Tudo por amor. Sabe por que o Senhor fez tudo aquilo? Por amor. Ezequiel ele foi levado no limite dele em tudo. Filho do homem,
ser chamado para um propósito. Interessante que é assim, pastora. Tem muita gente que fala assim, ó, leva até na brincadeira. E aí, profeta? Fala, profeta! As pessoas não sabem o que é profeta. Profeta é você entregar uma mensagem e sentir na pele aquilo que você está entregando. É sentir a dor. Isso é evangelho. Evangelho é você sentir a dor do outro, como Jesus sentiu de nós. Jesus passou por tudo por amor a nós. Então a gente não tem desculpa de falar, Senhor, mas isso eu não consigo, mas isso eu venci. Ah, mas isso eu não consigo, mas isso também eu venci. Meu Deus, glória a Deus. Ele venceu até a morte. Quando a morte achou que estava decretado, ele venceu a morte. O apóstolo Paulo diz, aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu não tem. Ele venceu a morte. Glória a Deus, aleluia. Esse é o chamado de ser profeta. Será que somos profeta mesmo? Meu Deus. Será que nós entregamos a mensagem que Deus quer que a gente entregue? Será que a gente fala aquilo que Deus quer que a gente venha falar? Ou a gente muitas das vezes quer, ah, não, porque a irmã pode ficar triste e está indo para o inferno. Ah, porque fulano, não, Senhor, mas se eu, não, Deus não quer saber a tua opinião. Deus não te chamou para querer saber a sua opinião. Deus te levantou para fazer aquilo que Ele te ordenou. Ele não pede, Ele ordena. E a gente vê dentro desse livro quantas coisas o Senhor levantou Ezequiel para profetizar. E quando a gente vai dentro desse texto, de capítulo 24, ele profetiza para as nações, ele fala para os anciões, ele fala com um, mas teve uma hora que a situação chegou dentro da sua casa. No tema está assim, que a pastora mandou para mim. Deus, Ele tira, né, aquilo que mais amamos para cumprir um propósito, um chamado. Deus, Ele faz isso. A gente vê lá o que Ele fez com Abraão. Abraão pega o teu filho único, mas ele tinha Ismael. Ismael não era o filho da promessa. O teu único filho vai lá para Moriá. Sabe para quê? Provar. Sabe por quê, igreja? Porque a gente é levado por muitas coisas. A gente é levado por coisas materiais e a gente é levado até por pessoas. E largamos o Senhor por causa disso. A gente não vê quando Moisés foi para o monte, ficou 40 dias e 40 noites ali no monte com o Senhor, e o Senhor dando para eles mandamentos. O povo estava impaciente que Moisés estava demorando, e eles falam com Arão: como é que Moisés está demorando muito? Esse Moisés, olha, esse Moisés, olha como o povo estava se referindo a ele. Meu Deus. Aí Arão falou o quê? Dá aqui as argolas, vamos fazer um besouro de ouro. Esquece. A gente abandona o Senhor por qualquer coisa. Não queremos esperar. Não temos mais paciência, como foi falado aqui, para nada. Porque está tudo passando muito rápido. Estamos muito na correria com muitas coisas. E muitas das vezes deixamos o Senhor de lado. Não priorizamos e falamos que amamos ainda. Falamos que amamos. Quando a gente ama, a gente faz tudo. Quando antes do meu marido chegar em casa, eu já deixo a janta pronta, já corro para fazer tudo, porque eu sei que ele está chegando. Isso é cuidado. E às vezes com o Senhor não, a gente fala: Senhor, fica aí, espera um pouquinho, porque agora eu não estou com tempo. Isso daí é prioridade. Ezequiel não olhou para ele. Ezequiel, ele olhou para o chamado. Aí quando a gente fala sobre chamado, sobre propósito, não é sobre mim, não é sobre você mais. Não é sobre a Marcela. Eu queria estar aqui pregando, olhando bem, Senhor, é um prazer. Mas a gente sabe a luta que é. Uma batalha. Eu falei: Senhor, me ajuda. Parece que meus pés agarraram no chão. Eu não conseguia sair de casa, estava passando mal. Parece que eu estava pregando pela primeira vez. Mas é o temor de falar das coisas de Deus, igreja. A gente não está falando de qualquer um, não. A gente está falando de Jesus, da palavra de Deus. Que essa palavra amanhã ou depois pode me provar naquilo que eu estou pregando aqui para vocês. Não é só para vocês, é para mim também.
E até onde a gente vai pelo propósito chamado que Deus nos chamou para cumprir. Deus, glória a Deus. Queremos vir para a igreja, queremos adorar. Sentamos muitas das vezes cumprindo o protocolo dentro da igreja. Mas não nos entregamos com amor de corpo, alma e espírito para Ele. Muitas das vezes estamos aqui pela metade. E será que até onde nós vamos para cumprir esse propósito? Chegou lá na casa de Ezequiel. O Senhor, Ele tira. O Senhor faz com que a esposa de Ezequiel morra. Ele recolhe, sabe para quê? Para mostrar para a nação que os templos, não ia ter mais tempo para eles adorarem. A esposa de Ezequiel é um sinal profético daquilo que Deus ia fazer. O Senhor está falando comigo e contigo, no culto de terça, no culto de sábado, no culto de domingo. A gente não dá ouvido. E muitas das vezes saímos falando, Deus nem falou comigo hoje. Era assim que a nação se encontrava. Ezequiel estava ali profetizando, o povo não dava ouvido, estava completamente atolado na idolatria, adorando a Baal, adorando outros deuses, esquecendo daquilo que Deus tinha feito. O Senhor recolhe, o Senhor faz com que a esposa dele morra para mostrar para a nação o que Ele ia fazer. O Senhor, Ele faz isso. Se tiver algo que venha atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Deus arranca, mas Ele cumpre o propósito. O propósito dele é maior. Ele tira. E Ele não quer saber da sua dor. Nesse sentido, Ele não quer saber da sua dor. Porque Ele fala com Ezequiel. Como a pastora falou aqui, tá em silêncio. Não fala nada. Sabe o que está querendo dizer? Ezequiel, levanta a tua cabeça e prossiga. Não há tempo de choro, Ezequiel. E se você gemer, bem baixinho, para ninguém ver. Porque na cultura judaica, o luto era exposto. Na cultura judaica, todos viam, porque ele tinha que rasgar as vestes, ele tinha que jogar cinza na cabeça. Mas Ezequiel, nada disso aconteceu. O povo começou a ficar em silêncio, aterrorizado com a atitude de um homem que tinha acabado de perder a sua esposa. Por amor de uma nação, por amor de um povo que estava atolado no pecado. Sabe qual era o propósito? Deus chamar eles de volta, porque tinha uma promessa. Depois de 70 anos, eles seriam, a restauração viria. Tudo que Deus faz, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, não é porque eu sou lourinha e tenho olhos verdes, não. Ele é fiel por causa da palavra dele. Porque muitas das vezes eu sou infiel a Ele. Eu não cumpro com aquilo que eu falo. Às vezes no calor da emoção, não é nem do espírito, é da emoção. Fazemos muitas promessas, falamos que vamos fazer e acontecer. Aí quando vem a adversidade, eu pergunto para mim, cadê aquela Marcela que estava ali no púlpito pregando? Que estava pregando aquelas palavras, cadê a Marcela? Não acho dentro da minha casa. Porque muitas das vezes a adversidade, ela nos sufoca, tenta nos parar. Mas Ezequiel, ele prosseguiu, porque ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia que o Senhor era com ele. É essa certeza que nós temos que ter. Não importa o propósito, o chamado, como a pastora falou aqui, requer perda, enfermidade. Já viu quando você ora por uma pessoa que está enferma, mas você está doente? Você ora para abrir porta de emprego e você está desempregado. Isso é hipocrisia? Não orar, não, porque ainda não chegou na minha vez. Não chegou na minha vez, porque eu creio que Ele é poderoso para fazer. Essa é a certeza, porque às vezes a gente escuta assim: você prega aquilo que você não vive, você está falando aquilo ali, e você está vendo a tua vida como é que está. Mas Ele não me chamou, Ele me chamou para pregar. Tu
do resto Ele cuida. Do resto Ele cuida. Porque se olhar para a nossa situação, a gente não sai nem de casa. Não é nós que pregamos, quem prega é Ele. Não é a gente que ora, quem ora é Ele. Não é a gente que louva, que as irmãs estão louvando. É o Espírito Santo que impulsiona elas a adorar. É Ele que faz todas as coisas. Então o propósito não é nosso. O propósito é dele. O que ele fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 28? E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para o seu propósito, ou o seu decreto em algumas versões. Todas as coisas. Quando a gente fala todas as coisas, aí a gente vai ver a história de apóstolo Paulo, né? Vai ver o que ele passou. É tudo. É no momento bom, ele está conosco. É no momento triste, de adversidade, ele está conosco. São todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam. Você ama a Deus? Então tudo que está acontecendo na tua vida vai cooperar para o teu bem. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor não chamou você para entender. O Senhor chamou você para obedecer, para cumprir o propósito. Por um golpe, como o professor está aqui, ele pode dizer melhor do que eu. Um golpe é muito rápido, é em frações de segundo. Ele falou a Ezequiel: por um golpe eu vou tirar dos teus olhos, como em outras versões diz, a sua delícia, a sua esposa, e de tarde a esposa dele morre. Será que o temor está onde? Temos perdido o temor do Senhor. Quem está aqui é Deus Todo-Poderoso. Ele não está lá fora não, Ele está aqui dentro. Ele está no nosso meio, Ele está dentro da igreja. Não está lá em Apocalipse, não diz que Ele andava pela igreja, Ele está vendo a igreja. E às vezes fazemos pouco caso. É o Deus Todo-Poderoso que habita no nosso meio. E às vezes estamos dispersos, como aquela nação estava. O que aconteceu com Jó? Jó tinha tudo. Fazia sacrifício antes dos filhos pecarem. Jó já estava fazendo sacrifício, olha isso. Antes dos filhos pecarem contra o Senhor. Jó ajudava, Jó abençoava, Jó fazia, perdeu tudo. Vai entender os propósitos de Deus. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Ele não quer que a gente conheça Ele quer que a gente venha viver experiência com Ele. Ele quer que a gente venha viver experiência com Ele. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Para ver o Senhor, tem que cumprir o propósito. E o caminho é estreito, é dor, é traição, é humilhação, é vergonha. A pior morte foi a morte de cruz. E Ele se fez maldito por mim e por você. E às vezes não queremos. Temos vergonha. Eu escutei hoje um testemunho que um rapaz trabalhava numa empresa durante 20 anos. E o dono da empresa não suportava crente. Todo mundo que ia ali, ele perguntava da religião. Eu sou cristão. Não contratava. E ali achou estranho, porque esse rapaz que trabalhava 20 anos nessa empresa, ele era crente. E perguntou para ele: como é que você continua 20 anos nessa empresa sendo crente? O meu patrão não sabe. Nós somos a luz do mundo. Aonde a gente chegar, temos que fazer diferença. Tem muitos que só conhecem Ele de ouvir falar. Não tem experiência. Deus poderia ter chamado qualquer um, mas chamou Ezequiel, porque ele era diferente. E ele cumpriu o propósito com muita maestria. Ele chorou. Ele não teve luto. Ele engoliu o choro. Por causa de um propósito. A gente vê Jeremias. A gente vê Daniel. A gente vê homens que deram a sua vida
o Antigo Testamento, o Novo, a gente vê os apóstolos, quando eles começaram ali a igreja primitiva, a gente vê Estevão, a gente vê Paulo, perseguidor da igreja, a gente vê tantos homens que se sacrificaram em prol de um propósito. E nós, aonde a gente está se encaixando nisso? Aonde a gente está se encaixando? Aonde nós estamos? E reclamamos um pouco ainda que Deus manda a gente fazer. Aí falamos: Senhor, o Senhor não me usa. Eu vou na igreja, o Senhor não me dá oportunidade, Senhor. Questionamos o tempo todo. Queremos ser a quarta trindade. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente é a quarta trindade, quer falar o que Deus tem que fazer. De que maneira? Porque se não fizer do nosso jeito, a gente fica magoado, não vem nem para a igreja. Não vem para a igreja porque a gente fica magoado. A gente não tem tempo mais para isso não, igreja. A gente tem tempo, sabe para quê? Para buscar o Senhor. Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. É o tempo de buscar. Busca o Senhor. Precisamos buscar o Senhor em oração. Eu estou nesse propósito. Eu chegava em casa do trabalho, eu orava segunda, quarta e sexta na igreja. Os outros dias eu chegava e ficava lá sentada no sofá, vendo televisão. Aquilo ali começou a me incomodar. Falei, que negócio esquisito. Segunda, quarta e sexta, eu vou para a igreja orar, uma benção. Chega na terça e na quinta, eu sento no sofá, tô vendo televisão. Ah, o negócio tá estranho. Aquilo ali começou a me incomodar. Eu entrei em contato com as irmãs que eu orava e falei: irmãs, as irmãs continuam nesse propósito. Eu vou ficar na minha casa. Eu vou orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vocês ficam na segunda, quarta e sexta. Falei para ela, terça e quinta eu ficava sentada no sofá. Eu preciso, o Espírito Santo está me incomodando, mas é uma particularidade dentro do meu quarto. Eu e Deus. Porque Deus falou comigo, tá errado. Meu Deus, é forte. Meu Deus. Se o Espírito Santo habita em você, ele vai te confrontar. Que negócio é esse de ficar passando a mão naquilo que você está fazendo e que não está agradando a Deus? Tá errado. Glória a Deus, aleluia. Se não está te confrontando, minha irmã, e você está no caminho errado, tem alguma coisa errada com você. Porque Ele te mostra, Ele te confronta, Ele te repreende. E eu falei: Senhor, muito obrigado. E eu tenho feito aquilo, não estou aqui querendo mostrar nada não, igreja. Eu estou falando que o tempo todo Deus está nos chamando para uma particularidade, para ter um relacionamento com Ele, para viver a experiência com Ele o tempo todo. E a gente não dá ouvidos. E fala: o Senhor não fala, Ele fala sim. O nosso ouvido que não está mais sensível para ouvir. Temos ouvido tantas vozes. Mas a Bíblia diz que a voz dele é como a voz de muitas águas. Ele tem falado, como ele falou com Elias naquela caverna. Eu amo essa passagem. Elias, o que fazes aí? Passou o vento, passou tudo. E vem aquela voz mansa dentro da caverna. Elias, o que fazes aí, Elias? É essa voz que tem nos chamado. Essa voz que tem nos chamado para cumprir esse propósito. Você não entrou por essas portas porque você recebeu um convite? Recebeu sim. Mas o homem não tem poder para nada. Você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo trouxe você aqui, porque Ele te ama, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Ele quer que o nome dele, Ele quer ser conhecido através de você. Senhor, faça o Senhor ser conhecido através da minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. O que tem impedido, meu Senhor, de o Senhor cumprir o propósito, arranca. Senhor, tira. Mas eu estou aqui para cumprir o propósito chamado. É difícil abrir mão, é difícil, dói. Não queremos abrir mão, queremos fazer a vontade e continuar com as coisas que a gente faz, não dá. O Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Ezequiel não olhou para nada. Ezequiel só obedeceu. O segredo da vitória é a obediência, igreja. Tudo é através da obediência. E às vezes a gente não quer. Às vezes a gente está aqui, ouve essa palavra, amanhã, se tu perguntar qual foi o capítulo, a gente nem sabe. Porque aquilo ali,
ouviu aquilo ali, entrou no ouvido, saiu pelo outro, amanhã. Não. Ó, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, o salmista diz, para eu não pecar contra o Senhor. Essa é a palavra de Deus. É uma palavra que ela é poderosa. Ela é uma palavra que ela transforma, ela salva, ela liberta, ela cumpre propósito. Se você está aqui nessa noite, eu creio que você é um eleito. Se você está aqui nessa noite, como o irmão falou, através da palavra do Senhor João 15, eu creio que Ele te escolheu. Porque Ele poderia ter chamado qualquer outra pessoa, mas é você que veio aqui nessa noite. E Ele tem um propósito para fazer na sua vida. Só que eu não vou falar nada para te agradar. Tu vai chorar, tu vai padecer, vai doer, mas vale a pena. Vai ser humilhado, dentro da tua casa vão se levantar contra você. O colega do trabalho um dia vai te dar bom dia, no outro dia ele vai nem olhar na tua cara, mas vale a pena. Até dentro da igreja, sabia? Às vezes a gente dá paz do Senhor pro irmão, o irmão não olha nem na nossa cara. Gente, Jesus, que isso? É porque ele não tem paz, irmão. Se ele tivesse paz, ele te dava, né? A gente só dá paz quando a gente tem. Se a gente não tem, como eu vou dar aquilo que eu não tenho? Tem uns que... Acho que aqui não tem, né? Aqui não tem nessa igreja. Glória a Deus por isso. Mas tem uns mistérios aí que sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Mas nós precisamos chegar no céu. O nosso propósito é a eternidade. Senhor, ninguém vai me tirar a bênção. Fazer igual o Jacó. Ah, Senhor, enquanto eu não pegar e receber minha bênção, não, o Senhor não vai sair daqui. O nosso propósito é o céu. Esquece casa, carro, alimento, roupa. Buscar o reino do céu e a sua justiça. E as outras, quando a gente vai nesse capítulo, mais acima é o que? Alimento, vestes. A gente vê o cuidado de Deus. Não é casa, não é carro. Se Deus te der condições para trabalhar, conquistar, amém, glória a Deus. Mas não vamos ficar buscando essas coisas não, porque senão a gente vai perder nossa salvação. Porque o nosso coração é enganoso. E a Bíblia diz que ele é perverso. A gente acha, porque eu senti no coração. Às vezes o Deus não está nem no negócio. É o quê? É o desejo do seu coração e dos seus olhos. E faz a gente pecar. Aquele jovem rico não foi assim? Ele cumpria todos os mandamentos. Então vende tudo que você tem. Você acha que Jesus queria o dinheiro dele? Estava provando, era o coração dele, mas o coração dele estava no dinheiro. Ele cumpria todos os mandamentos. Desde a mocidade, olha. Todos os mandamentos ele cumpria. Mas falta um, então tu pega tudo que você tem e vende. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí não, sim, mas não dá. Não tem como pegar. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Ele não pode ser o nosso Senhor. O amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O nosso coração tem que estar em Cristo. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E o nosso coração está onde? O coração de Ezequiel estava em Cristo, estava em Deus. Imagina, na hora que falasse para matar meu esposo, ele fala: Senhor, não, meu marido é uma bênção, eu podia levar ele, mas não, Senhor. Ezequiel nem questionou, porque ele sabia. Quando a gente tem certeza daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, a gente não questiona. Quando a gente tem certeza daquilo que o Senhor nos chamou, a gente não questiona, a gente vai. A gente só obedece e vai. E o Senhor nos chamou para cumprir esse propósito. De uma forma, hoje, completamente diferente. Mas o Senhor nos chamou para esse propósito. Ele chamou você para esse propósito. Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. O Evangelho não para em você. Através de você, a sua família, o seu vizinho vão ser alcançados para a glória de Deus. Meu marido não é cristão. Quando eu falo que eu vou pregar, ele fica Ele fica Aí eu já, Jesus me dá graça. Quando às vezes não se levanta, às vezes
Sopra um vento com força. Bem que Jesus ele está no barco e me dá vitória. Porque, irmão, não é fácil. Mas para a glória de Deus eu estou aqui com pouca força, mas tenho cumprido aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer, amém? Eu deixo essa palavra e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu entrei também nesse propósito de 21 dias, porque as pessoas acham que não pode acontecer, mas eu tenho certeza que nosso Deus é o Deus do impossível, né?